Era um terço do meu salário para pagar o curso. Mas foi o melhor investimento que eu fiz naquela altura. Para quando a pessoa está começando a trabalhar na área, não é preciso muita coisa, tá? Esse aqui é meu carrinho que eu uso, tá? E de longe, o que a gente tem mais lucro é as sobrancelhas, né? É claro que quando a modelo é real é diferente, né, gente? Oi, gente, tudo bem? Para quem é novo aqui no canal, meu nome é Carmelita. Eu sou esteticista há mais de 10 anos. Agora estou nos Estados Unidos, né? Estou a morar aqui, vai fazer 3 anos. Mas eu vim de Portugal. Fiz minha formação em Portugal em 2013. Fiz um ano e meio de estética e cosmetologia. E agora estou aqui nos Estados Unidos. Hoje eu queria falar para vocês, olha, se você tem alguma amiga que tem interesse em trabalhar na área da beleza, hoje esse vídeo vai ser sobre isso, né? Eu vou estar aqui falando um pouco de como que foi meu início, né? Trabalhando como esteticista. Hoje em dia eu estou trabalhando mais na área das extensões de cílios, sobrancelhas com linha, rena, tintura de sobrancelhas, limpeza de pele, mais na área facial. Mas durante um tempo em Portugal eu precisei trabalhar também em salão. Então eu já fiz unha, já fiz massagem, gente, eu já fiz de tudo, né? Depilação. De vez em quando eu faço uma depilação assim, de uma amiga assim, mais chegada. Mas o meu foco principal, né? Já desde 2018 pra cá, 2017, 2018, que é só sobrancelhas e as extensões de cílios. E é uma coisa que eu gosto muito, né? Então, assim, eu acho que dificilmente a pessoa vai ser boa em tudo, né? Então, assim, quanto mais horas a gente tem naquilo que você faz, você vai ficar melhor, né? A probabilidade de você ficar melhor. Então, assim, são anos fazendo isso. É a profissão, assim, que eu me encontrei, né? Graças a Deus. Na altura, quando eu fui fazer esse curso em Portugal, eu trabalhava em restauração, em restaurante. Eu trabalhei durante muitos anos em restaurante, né, em Portugal. E o salário sempre foi muito pouco, tava só para pagar as contas mesmo, não sobrava nada. Então, quando eu resolvi investir, eu paguei caro, gente. Eu lembro que, eu acho que o curso todo, em 2013, deve ter ficado mais ou menos 6 mil, 7 mil euros naquela época. Hoje, aqui nos Estados Unidos, se você for tirar estética numa escola, né, uma escola certificada, você vai pagar 11, 12 mil. Então, naquela altura, eu lembro que o salário, eu acho que eu ganhava 650 e o cheque, que eu passava cheque, né, para a escola, era de 220 euros. Então, assim, era um terço do meu salário, né? Era um terço do meu salário para pagar o curso. Mas foi o melhor investimento que eu fiz naquela altura, 12 anos atrás quase. 12 anos atrás. Então, assim, na verdade, a gente às vezes pensa, né? Vai ser difícil fazer, é caro. Mas se você não começar hoje, né? O tempo vai passar de qualquer forma. Então, assim, graças a Deus que eu tive essa iniciativa, né? De ter estudado lá atrás. E o interessante da área da estética é que você não para de estudar. A gente tem que estar sempre evoluindo, né? Tem que estar sempre fazendo cursos. E hoje em dia, com a tecnologia, né, como tá, a gente pode fazer muitos cursos online, muitos cursos bons, que até hoje eu faço, né? Eu tenho na Hotmart, nas outras plataformas de cursos, eu tenho vários cursos de especialização em sobrancelha, em cílios, estou sempre tentando acompanhar, né? O que tem de tendência, o que tem de inovação. Então, depois eu vou estar mostrando aqui para vocês o que é preciso para quando você está começando a trabalhar na área. Primeiro eu vou falar dos cílios, né? Depois eu falo também das sobrancelhas também. Então, assim, eu lembro que teve uma época lá em Portugal, na pandemia, né? Por exemplo, que a gente não podia sair de casa. Eu atendia em casa, né, gente? Algumas clientes que não tinham medo, a gente não podia ir no salão. Então, assim, as pessoas iam lá na minha casa, eram poucas, né? Mas iam. E de uma altura, na verdade, quando eu comecei, que eu não tinha maca, não tinha as coisas direito, as sobrancelhas eu fazia na cadeira. Eu tinha a cadeira da minha sala, né? Eu colocava uma almofada, um travesseirinho assim, e a cliente ficava encostada e eu vinha fazer. Eu sempre trabalhei há muitos anos numa loja em Portugal que a gente fazia só com linha. E aí, deixa eu mostrar pra você. Isso foi em 2020, né? Pandemia foi. A gente segurava a linha, né? Na boca. E assim,
eu fazia depilação nas sobrancelhas, no rosto, no buço. Então, assim, há aquelas pessoas que fazem a face toda, né? Ou então só sobrancelha, ou sobrancelhas e buço. Então na pandemia foi uma época muito, assim, um tempo difícil para todos, né? E na altura, gente, eu tinha saído da empresa, que eu trabalhava com carteira assinada, né? Que é o contrato lá. E eu ia começar a trabalhar no salão prestando serviço, né? Com comissão. E 2 meses depois entra a pandemia. Então, assim, eu não tinha salário, né, para receber de governo, porque muita gente que tinha contrato estava recebendo. E assim, e os clientes sumiram, todo mundo com medo de pegar Covid, né? Mas graças a Deus, olha, hoje eu tô aqui. Os problemas sempre surgem, né? A gente tem sempre problema nas nossas vidas. Então, é pegar isso e não deixar isso nos abater, né? A gente não pode deixar os problemas nos abater. E é isso, sempre estar inovando. Se daqui a pouco eu tiver que mudar de profissão, eu mudo. Então, assim, eu não sou esteticista, eu estou atuando como esteticista, né? Daqui a um ano eu posso fazer outra coisa, sei lá. Eu posso estudar para ser psicóloga, talvez, não sei. Então, assim, a gente tem que ter sempre atenção, né? Quando vem, assim, eu acho que o mundo todo tá passando, né? Por tantas coisas. E então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Mas voltando, gente, eu vou mostrar pra vocês. Para quando a pessoa tá começando a trabalhar na área, não é preciso muita coisa, tá? Ó, vou virar a câmera. Esse aqui é meu carrinho que eu uso, tá? Então, o que a gente vai precisar? De uma fita. A gente vai precisar isso aqui, aquele cotonete do lábio. 2 micro cotonete para limpar os cílios. 2 pinças. Aqui tem álcool. Aqui tem uma água micelar, que é um shampoozinho. Algodão. Isso aqui são acessórios. É florzinha que eu uso para colocar a cola, mas isso aqui não, isso aqui é acessórios, são extras, tá? Isso aqui é a água para lavar o olho da cliente. O gel, né, para desinfetar as mãos. Isso, a caixinha de cílios. E esse ventiladorzinho aqui, para quando começa a arder os olhos da cliente, a gente liga, né, para acalmar, tá? E essa pedra aqui também não é extra. Se a pessoa não tiver essa pedrinha para colocar os cílios, não precisa. Por quê? A gente pode tirar os cílios daqui e colocar aqui atrás, tá? Se não tiver essa florzinha para colocar a cola, pega um pedaço de fita e coloca aqui. Então, assim, muitas das vezes, gente, a gente só precisa dar o primeiro passo, né? Se eu fosse esperar ter tudo, eu nunca tinha saído do lugar, né? Lá atrás, uns anos atrás. Então, assim, muitas vezes eu atendia em casa, né? Na cadeira na minha sala, só mesmo com a linha para fazer sobrancelhas, a linha, o gel, o algodão e uma tesoura, né? Para fazer as sobrancelhas. Sabe por que também eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu acho que tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos, tem muita gente passando por dificuldade, né, aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo aqui. Talvez quem já está aqui há um tempo já sabe, né, do que está acontecendo. Muita gente indo embora para o Brasil, muita deportação, né. Infelizmente, esse presidente, né, ele está realmente concentrado nisso, né, em deportar as pessoas que não têm documento, como se fosse fácil se legalizar aqui. Mas enfim, então, gente, independente do lugar que você estiver, no Brasil, sei lá, Portugal, qualquer lugar do mundo, eu vou mostrar pra vocês. Olha só, o que você precisa pra fazer sobrancelha, gente? Você vai precisar de uma tesoura, uma escovinha, tá? Olha, bonitinha. Você vai precisar um algodãozinho, da linha ou da pinça. E depois do gel também, né? E é claro, do higienizador. E olha só, olha o meu espelho que eu comprei. Gente, adoro madeira. Minha decoração, quando eu tiver, se Deus quiser, um espaço maior, olha só, vai ser assim, madeirado com preto. Amo madeira com preto. Então, quando eu comecei a fazer o curso de sobrancelha, gente, não foi fácil de sobrancelha. Eu acho mais difícil do que as extensões de cílios. Há aquelas pessoas que nascem com dom, né? Tudo que pega, a pessoa já flui, dá tudo certo, né? Mas eu não nasci com dom.
para fazer nada disso. Então, assim, a linha, a depilação de sobrancelhas na egípcia, isso foi mesmo insistência, foi insistência, porque eu não tinha jeito nenhum. Para a extensão, eu acho que eu levei mais jeito, sabe? Foi mais rápido para eu ficar boa nas extensões de cílios do que na linha. Mas eu gosto dos dois, né? Claro. As sobrancelhas dá mais dinheiro porque você gasta pouca coisa. Um retrós desse tem 800 metros, é fio de algodão, gente. Esse retrós de linha aqui, ele vem da... Eu compro ele dá um... Ah, Alemanha. Alemanha. Mas eu compro ele lá de Portugal porque eu já tô acostumada já há muitos anos a usar essa linha. E meu sobrinho mandou pra mim de lá, né? Acho que é 10 dólares, 10 euros. 10 euros o retrós. E aí ele já envia vários retrós de linha pra mim, né? E uma vez eu fiz as contas. Um retrós desse de linha dava para eu fazer mais ou menos 100 sobrancelhas. Então, assim, de longe, o que a gente tem mais lucro é as sobrancelhas, né? Depilação com sobrancelhas do que os cílios. Os cílios a gente gasta um pouquinho mais de material, mas tudo também dá lucro. Por quê? Quando a pessoa começa a trabalhar, né? E ela não tá no espaço, ela começa em casa, então você não vai ter gasto, né? Com o aluguel. Você vai ter, pronto, o aluguel da sua casa, né? Enfim, você não vai estar pagando um espaço. E a maioria das pessoas começa assim, gente. Então, assim, no Brasil eu não sei como é que é. Acho que muita gente começa também, né? Trabalhando em casa. Então, assim, durante um período lá em Portugal eu trabalhei em casa, tá? Depois eu fui para um salão, para um espaço, né? E tem muita gente que prefere até ser atendida em casa por causa do silêncio. Tem gente que não gosta da muvuca de salão. Eu tenho um cliente mesmo que não gosta de barulho, sabe? De muita gente, de outras pessoas verem que ela vai em salão. Enfim, tem de tudo, né? Mas então, na minha opinião, tá? A sobrancelha a gente tem mais lucro do que os cílios. Mas não deixa de ser também a rentabilidade, né? Que você tem na área das extensões de cílios é muito boa, gente. Olha, que lindo, né? Eu acho que uma caixinha dessa aqui, se você comprar naqueles sites da China, demora a chegar, né? Acho que Shein vende, AliExpress, vários sites. Eu acho que é mais ou menos R$ 25. Em dólar aqui, agora com a taxação do presidente aqui, tá ficando 10 dólares. Acho que tá 10 dólares cada caixinha. Antes era 4, 5. Agora dobrou, né? Por causa dessa disputa aí das tarifas, né? Aí agora eu vou fazer a demonstração pra vocês. Então, gente, olha, eu vou fazer a demonstração, tá? De quando também eu dou a formação pras meninas, né? O que a gente vai usar aqui? A gente vai tentar gastar aqui o menos possível de material pra vocês verem. Ó, venho aqui. Essa fita aqui embaixo é para proteger, né? É para proteger os cílios inferior, tá? Eu colei aqui uns cílios postiços só para mostrar para vocês, né? Como que a gente faz. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Acho que não vai dar um zoom, mas vai ficar mais pertinho. Aqui. Aí, tenho aqui a cola. A gente agita bem antes, né? Essa minha cola também, essa marca vem de Portugal, que eu já tô habituada com ela. Pera aí. Ela tá acabando. É claro que quando a modelo é real é diferente, né, gente? Mas olha, basicamente é isso. A gente usa duas pinças, né? Eu gosto de uma reta e de uma curva. A reta, eu gosto dela pra isolar, tá? Então, ó, a gente encontra aqui um fio natural, tá? E quando a extensão é bem feita, a gente vai colar só em um. A gente não vai pegar vários e colar, não. A gente vai colar só em um pelinho, tá? Ó. Depois, eu vou pegar aqui um fio postiço aqui, extensão. Eu vou dar só um toquezinho na cola, a gente fala um beijinho, né? A gente põe só um pouquinho da pontinha no meio e puxa, tá? Não pode vir com a gota grossa aqui na ponta. É só mesmo, assim, só um beijinho que a gente fala. E aí venho aqui, perto
ali pertinho, ali, né, na raiz, sem encostar na pele. Aí a gente fala acopla. Eu vou acoplar, eu coloco o fio por cima do natural, seguro ali tipo 1 segundo e solto, tá? Aí quando eu faço isso nesse fio aqui, eu vou para um outro fio mais distante. Como aquela cola tá molhada, para não grudar no fio que tá pertinho, né? Aí eu vou colar agora no outro fio um pouquinho mais distante. Mas isso sou eu. Há pessoas que fazem um do lado do outro, né? Mas olha, eu vou fazendo assim, ó. Aí às vezes o fio não fica colado, aí a gente tira e joga fora. Não dá para aproveitar, não. E eu gosto de fazer também assim. Eu coloco, por exemplo, a metade de cílios aqui nesse olho e depois eu vou pro outro, para dar tempo de secar. Aí enquanto eu vou para esse olho aqui, vou fazer aqui, né? Esse aqui vai secando, para não dar o que nós chamamos de stick, para não ficarem grudados um no outro, tá, gente? Era só mesmo aqui, só para vocês verem, para ter ideia como que é. Para quem nunca viu como é feita a extensão de cílios, e aí a gente vem com esse ventiladorzinho, ó. Porque se a cliente fica falando muito, aí isso aqui, a fita mexe, aí pode arder o olho da cliente. Então é bom que ela fica bem quietinha, né? Pra não acontecer. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu uso o meu. Olha, eu uso essa pedra, coloco a cola aqui nessa florzinha, tá? Porque aí a cola rende mais. E isso aqui também pra mim é melhor porque ela é mais... fica mais organizado, entendeu? Eu também costumo usar, quando o tempo tá muito seco, esse vaporzinho, tá? Ó. É uma aguinha destilada que a gente coloca aqui pra refrescar também o olho da cliente. Eu tenho outros acessórios, por exemplo. Para não ficar agitando a cola, eu tenho também um acessório que a gente coloca aqui. Rapidinho ela agita, gente. É tão... para adiantar nosso trabalho, né? Olha só. Eu aperto aqui, ó. Aí rapidinho ela... a gente precisa, né, de estar agitando a cola. E no mais, gente, olha, era só isso mesmo, assim, que eu queria dar uma... Tá, muita gente tem curiosidade, né, passar pra vocês, assim, como que é trabalhar com cílios, sobrancelha. Eu amo fazer o que eu faço, graças a Deus. Eu acho que, independente do lugar que a gente estiver, em casa ou no salão, você sempre vai estar, né, trabalhando, você tem trabalho, né, as mulheres estão cada vez mais vaidosas, ainda bem. E assim, eu amo fazer isso. Eu acho que, mesmo que algum dia eu mude de profissão, não sei, eu acho que eu vou continuar fazendo. Uma vez eu ouvi alguém falando assim, que quando você encontra aquilo que realmente, né, você se encontra naquele trabalho, é quando você é capaz de fazer aquilo sem cobrar. Então, assim, eu já fiz muitas sobrancelhas de graça, eu já fiz muitos cílios de graça pra fazer modelo para tirar foto, para pessoas que não tinham condições de pagar. Então, realmente, eu acho que é isso. Quando você consegue fazer aquilo e não fazer conta do dinheiro, aí eu faço porque eu gosto. Eu vou falar, não precisa me pagar. Às vezes a pessoa tava, né, querendo fazer uma sobrancelha e não tinha dinheiro. E eu falei, não, acho que é isso. Não sei de quem que é essa frase, mas pra mim faz sentido, né? Só que eu tenho que cobrar porque eu tenho que pagar aluguel, né? Tenho que pagar a despesa, eu tenho 2 filhos, né? Aqui nos Estados Unidos tá tudo muito caro, né? Pensaram que com esse presidente as coisas iam melhorar, tá piorando, tá? Tá tudo muito caro no mercado, tá terrível. Então eu preciso cobrar porque eu tenho que pagar as contas, preciso comer, né, gente? Mas, olha, se você ficou até aqui, obrigada por estar aqui comigo, muito obrigada mesmo, Deus abençoe a sua vida. Você não sabe como que é importante pra mim estar aqui. E eu quero estar passando mesmo, gente, olha, o que eu sei, sabe? Eu também tenho uma apostila também, que depois eu vou estar falando pra vocês, vou colocar link e tudo. Eu vou estar fazendo também cursos online, porque eu acho que cada dia mais as pessoas vão estar mais no online, né? Então, assim, você tá aí no Brasil, você vai poder comprar algum curso de mim se você quiser. Mais pra frente, não é agora, tá? Mas eu quero sim fazer isso. Mas eu tenho já apostila de cílios e sobrancelha, se você tiver interesse também, pode me mandar mensagem, tá bom? Passa essa mensagem para alguém, esse vídeo, né? Envia para alguém se você acha que essa pessoa vai gostar, né? Tem interesse nessa área. E obrigada, deixa aí um joinha, um like. Fica com Deus, gente. Até o próximo vídeo.